Olá, meus amigos, tudo bem? Então, hoje mais um episódio do Odontopod, que é um podcast onde nós vamos discutir a odontologia matogrossense. Nós vamos discutir os problemas que nós sabemos que existem e muitas vezes a gente não para discutir. E hoje vai ser um dia especial que nós vamos ter profissionais aqui que são bastante diferenciados num estado que encontra vários profissionais de qualidade, respeitadíssimos a nível nacional, a nível internacional, e cada vez mais a gente tem que valorizar a nossa odontologia, né? Hoje a gente vai discutir um tema que é muito interessante, e a gente conseguiu um formato aqui que eu acho que vai ser bem bacana para todos nós, né? Hoje nós temos aqui o Dr. Lawrence, que é cirurgião dentista, especialista em orto, especialista em ortodontia, em ortopedia dos maxilares, em ortodontia preventiva e também empresário. Nós temos aqui o Dr. Rudney, que é especialista em dentística, prótese, implantes e trabalha em consultório. Nós temos a doutora Lidiane, que é especialista em endo, especialista em orto, que também trabalha em consultórios. E nós temos à distância uma pessoa muito querida que formou aqui em Cuiabá, que eu tive também o prazer de participar um pouquinho da formação dele, que é o Fabinho, né, que muita gente conhece aqui, que ele faz implantes, ele trabalha como dentista e também empresário, e um empresário que também junto com o Dr. Lawrence chegou e conseguiu conquistar várias coisas, teve várias conquistas na odontologia e é muito respeitado hoje. Então hoje a gente vai discutir o papel das clínicas, a gente vai discutir qual que é o caminho que a odontologia está indo, nós vamos ter a visão dos empresários, nós vamos ter a visão do dentista de consultório. Então tudo isso é uma coisa que faz parte, a gente precisa discutir isso daí, né? A gente tem que discutir o profissional que está chegando nesses consultórios, nessas clínicas, como que esses meninos estão chegando, os profissionais mais novos, como que está sendo recebido. Muitas vezes a clínica que está acabando de formar esses dentistas. Nós temos que entender um pouco como que é a visão da clínica em relação à remuneração desses dentistas mais novos. E é por aí que eu gostaria de começar, né? Qual que é o papel da clínica hoje e o que um cirurgião dentista que tenha interesse, que tem fala assim, cara, eu quero partir para isso. O que ele precisa saber, como que faz, como que a gente enxerga a gestão, como que a faculdade, o que a faculdade hoje precisa mudar para a gente conseguir colocar isso numa condição real para o dentista, né? Que hoje o dentista não adianta mais querer formar bem formado ou não e ficar esperando um paciente. Né? Eu acho que todos têm que pensar nisso, e a gente tem aqui várias pessoas que vão colaborar, que aqui todos que estão aqui participando da discussão já estão no mercado há muito tempo, e a gente tem que discutir também um pouco desse mercado, né? Que é um mercado cruel, que é um mercado mas é um mercado que está aí, né? Que a gente tem que respeitá-lo, mas a gente também tem que se posicionar para tentar modificá-lo um pouco. Beleza? Quem começa, quem que está... Vamos? Lawrence, bora? Bora. Como que é a clínica? Como que você vê como empresário? Você tem uma clínica que não é franquia. Sim. Certo? E o que você vê hoje? O que é necessário para uma pessoa conseguir fazer essa clínica? Como que é a visão? O que você acha que o pessoal precisa? E como que você vê o papel da clínica hoje na odontologia? Então, Walter... agradecer aqui a oportunidade, né? O Walter foi meu professor, uma pessoa que eu admiro muito, respeito, e a gente sempre modela ele aí, um grande empresário também. Mas eu vejo hoje que, até pela diminuição de carga horária nas faculdades, antes a faculdade eram 5 anos, hoje ela é 4 anos. Eu acho um tempo muito curto para a formação de um profissional. E a gente recebe essas pessoas... Como eu também comecei trabalhando eu tive oportunidade através de uma clínica popular, depois
trabalhando prestando serviço para dentro de uma clínica popular, uma clínica de ortodontia. Eu fui fazer especialização em ortodontia em Araçatuba, conheci uma pessoa mais velha lá, que eu era o mais novo da turma. Então, foi a forma que eu inseri no mercado. Eu já tinha montado um pequeno consultório, mas é aquela situação, não vai, o início é muito difícil, você não tem as habilidades necessárias para desenvolver o negócio, né? E foi através desses mentores, né, onde eu comecei a prestar serviço. Uma clínica em Campo Grande, que eu ficava 2 dias na ida para Araçatuba, com o Dr. Silvio, lá de Campo Grande, uma clínica popular. E aqui com o Dr. Fábio, né, que eu tive a oportunidade de vir fazer ortodontia bem no início já com ele aqui na Ortofix, que até se tornou meu sócio depois e me orientou muito, porque você vem muito cru. Você pode até saber ali os procedimentos básicos da odontologia, porque hoje, na verdade, a faculdade prepara você para ir para uma especialização. Mas como que você vai ter recurso financeiro para pagar um curso de especialização que tem um custo elevado? Né? Você precisa ter recurso financeiro de algum lugar. Então, você precisa trabalhar, ser um intraempreendedor dentro de um CNPJ, de outro, né? E a gente vê que esses recém-formados, eles vêm completamente cru, né? Você precisa pegar na mão e ensinar praticamente tudo, desde a falar com o paciente, desde fazer uma restauração, fazer um atestado, fazer um receituário. A gente vê, lógico, que tem alunos, quem faz a faculdade é o aluno, tem alunos muito diferenciados, mas mesmo aqueles top de linha saindo, eles estão com muita dificuldade. E eu acho fundamental as empresas odontológicas nesse processo, porque a gente acaba pegando eles na mão e passando o nosso conhecimento. Porque todo mundo fala conhecimento é poder, mas o conhecimento só é poder a partir que ele sai da minha cabeça e passa para a cabeça de outra pessoa. E ali você acaba trocando informações, eles vêm com informações atualizadas que a gente acaba compartilhando. Mas assim, é muito difícil, a gente tem muita dificuldade, a gente tem que pegar eles e treinarem. E normalmente a primeira porta de emprego da maioria é através dessas clínicas, ou clínicas populares, ou franquias, ou mesmo clínicas do modelo da nossa. Entendeu? Se a gente não tiver amor a essas pessoas, amor aos pacientes, amor ao colega, entendeu? De você pegar ele na mão mesmo e ensinar, ele não deslancha, ele acaba desistindo e partindo para uma outra profissão e falando que a odontologia não é uma boa carreira, que não dá para sobreviver, não dá para ter uma vida digna e decente através da nossa profissão. E não, na minha opinião, a odontologia é a melhor profissão do mundo e a gente vive a época de ouro da odontologia. Eu nunca vi tanta oportunidade dentro da odontologia como eu vejo agora. Né? Antes, quando eu comecei, eu não tinha um plano de saúde, hoje você tem vários planos de saúde que você pode se cadastrar, não existe emprego, ou você monta o seu negócio, ou você empreende, ou você trabalha, né, dentro de um CNPJ de uma outra pessoa. Eu nunca trabalhei para ninguém, eu sempre trabalhei para mim, mesmo trabalhando dentro de um outro CNPJ, sempre fui intraempreendedor, cheguei lá, sou o primeiro a chegar, o último a sair. Eu cheguei, por exemplo, numa clínica, quando eu comecei aqui na Ortofix, falei, essa cadeira tá feia. Mas eu não tenho recurso para arrumar. Mas não dá para usar estufa, tem que usar autoclave. Isso há 20 anos atrás. Falei, não, mas já tem outra. Não, mas é muito caro. Falei, não, Fábio, faz o seguinte, quanto que você me paga? Me paga o X, eu recebi uma porcentagem. Né? Faz o seguinte, desconta metade meu, metade seu. Então a gente comprei uma cadeira, um autoclave, um fotopolinizador mais moderno. A gente tinha, por exemplo, lá 600 pacientes. Em 3 meses, só de reformar a clínica, colocar um novo equipamento, tirando do meu bolso, da minha porcentagem, eu pagava metade do material, recebia uma porcentagem, pagava metade do material e ainda pagava metade do boleto, dividindo lá em 24 parcelas lá e todo mês contava o boleto meu. Mas aí, a partir desse momento, a clínica foi para 800 pacientes em 90 dias, entendeu? Por quê? Porque eu sempre tive a visão, eu não trabalho para o Fábio, eu trabalho para mim. Inclusive, hoje é uma das pessoas que eu admiro demais, ele é meu padrinho de casamento, entendeu? Legal. Então, e aí eu me tornei sócio dele, e aí a gente foi crescendo. Através daquele recurso eu consegui investir na minha própria clínica, eu consegui expandir, trazer colegas, e hoje a gente tem uma equipe lá com mais de 20 profissionais. Legal. Fabinho, como que você está hoje? Você está com uma franquia? Você está em clínicas? Como que está aí? E o que você acha dessas clínicas hoje? O que o pessoal que está começando precisa saber? Como funciona essa clínica aí?
Bom dia a todos, bom dia a todos os colegas que estão aí, né? Principalmente o Dr. Walter, que foi meu paraninho, meu amigo, que abriu aí as portas da clínica dele durante 2 anos. E eu agradeço muito esse profissional da odontologia aí em Brasília, aí em Cuiabá. Bom, a pergunta do Walter é muito importante. Como que tá? Eu comecei em 2004 e hoje eu tenho 37 unidades. E nessas 37 unidades a gente via algumas dificuldades dos dentistas. Entravam, não tinha muita mão de obra, muita a mão na odontologia, e alguns outros mais antigos que também não fez uma reciclagem. E aí a gente começou a montar algumas clínicas, falam que é populares, mas eu não vejo como popular, porque as clínicas têm tudo dentro. De bom, de melhor, está dentro das nossas unidades. As nossas clínicas é um nome só, e a gente está hoje montando uma escola e montar a clínica profissional para os dentistas, para os funcionários. E essa dificuldade eu vi em todos os estados. Era a dificuldade do dentista entrar e não ter aquela mão de obra boa. Mas a odontologia foi mudando. Né? Tinha bastante paciente, tinha dentistas que não queriam entrar, e isso foi mudando. Diminuiu um pouco de paciente, a quantidade de dentistas foi aumentando, todo mundo querendo entrar, não tinha mais vaga, e aí foi refinando esses dentistas, né? Então, hoje eu tenho dentista que tem 10, 12 anos dentro da nossa clínica, que está crescendo junto com a gente, passando por uma outra unidade, ou com uma, querendo abrir uma outra unidade, e crescendo junto com a gente, né? A equipe mesmo. Então, eu acho que quando a gente montar uma clínica ou um consultório, fideliza as pessoas que estão com você. Acredita que ele tem um potencial. Puxa dele, o que ele pode dar o de melhor dele para vocês. Então, assim, hoje a odontologia está cada vez mais cobrando modernização, um profissional de qualidade, ele vai atrás de cursos, e se ele não estiver fazendo isso, ele vai ficar para trás. Eu senti isso um pouco, eu me acomodei, eu em 2017, não, tá bom, já tinha 30 clínicas, e hoje nós somos o quê? Refinando tudo isso aí. Então, a odontologia hoje, ela muda demais. Eu cheguei a ter, na primeira clínica, entrou 130 pacientes no primeiro dia. Então, isso é difícil você fazer isso hoje. Então, aquela tensão maior com o paciente, hoje ela é válida. Né? Mas eu acredito que com uma equipe boa, qualquer um consegue deslanchar na odontologia. Legal. Fabinho, eu não sei se eu entendi, mas você fez uma escola para o pessoal que trabalha com você, para dar cursos para o pessoal que trabalha com vocês. É uma escola para atender todos os dentistas, né? Curso de especialização, implante, estética, off, tudo, né? E do lado dessa clínica, do lado dessa escola, a gente montou a clínica, chama Especiale. Ela, antes de abrir, nós estamos com 6 unidades que mudou o nome da clínica, foi para a Especiale, e a gente pega desde a faxineira até os dentistas e molda todos eles do jeito certo, como atender um paciente. Se acontecer alguma coisa, o que você tem que fazer? Então, assim, isso ele diminui muitos problemas na clínica, que era a dificuldade minha. Eu montava a clínica lá no Porto Velho. Até eu fazer essa equipe toda entrar no eixo das nossas clínicas, era difícil. Eu levava um ano e meio para deixá-la redonda. Então, hoje, a Especiale, ela vai trazer ali todos os dentistas, as recepcionistas, os auxiliares e fidelizar. E essa fidelização aumenta o faturamento quase o dobro do que eu faturava antes.
Eu tinha um faturamento alto, caiu, e não sabia por quê. Eu vou mais divulgação. Fazia divulgação, mas internamente estava ruim. Então, esse modo de você pegar desde a faxineira, todos os dentistas, e fazer com que eles entendam como funciona, fez com que aumentasse de novo o faturamento. Então, hoje a especialidade vai ser isso. Você tem uma clínica que não tá faturando. Eu não quero ser seu sócio. Eu quero ser o seu administrador e que seguir aquilo ali. Então, a especialidade vai fazer isso. Desde o começo até o atendimento final do paciente. Entendi. Deixa eu te perguntar, e como que vocês estão enxergando o dentista? A gente hoje tem vários tipos de clínica, né? Nós temos clínicas que remuneram melhor, clínicas que remuneram de uma maneira não tão legal. E como que vocês estão enxergando isso? Porque, assim, no meu modo de vista, cada vez mais isso tem que entrar em discussão, né? Porque, assim, se a pessoa não é bem remunerada, a tendência dela é sair. Ela fica lá o mínimo tempo possível até ela conseguir uma coisa melhor. Então, no meu entendimento, quanto melhor a pessoa, quanto mais você investe, pode ser na formação, pode ser numa remuneração, quanto melhor você trata essa pessoa, mais tempo essa pessoa fica com vocês, mais tempo não adianta pensar em ganhar sozinho. Isso aí tem que ser dividido, né? Como que você está enxergando isso hoje? Que vocês conversam com bastante gente de clínicas, de franquias ou não? Como que você está enxergando essa questão da remuneração do dentista hoje? Então, a remuneração do dentista depende dele mesmo. Eu tenho dentista hoje que ele tem uma remuneração alta e o mesmo do lado, que tem a mesma clínica, ele tem um rendimento um pouco menor. Aí que vem o dentista fazer uma especialização, ele correr atrás de dedicar no seu próprio produto, que ele vai deslanchar na própria clínica. Então, assim, esse é o gargalo dos dentistas hoje. Eu boto 10 dentistas numa clínica. 3, ele deslancha. Ele aumenta o faturamento, ele corre atrás. Os outros ficam ali, tá bom aqui para mim. Não preciso, meu pai é de banca. Então, assim, começa a ter essa diferença. E a diferença é do próprio dentista. Por exemplo, o doutor falou aí agora. Ele correu atrás, ele dedicou. Então, ele teve um crescimento maior que o colega dele que formou com ele. E essas remunerações, pelo menos nas nossas clínicas, elas estão sendo assim, vistas como eu não posso perder esse dentista. Se eu perder esse dentista, eu perdo 30%, 40% do faturamento da clínica. Então, você tem que tratar ele, moldar ele, para ele ficar ali. Ser como se um quase sócio seu, porque a clínica tem uma despesa muito grande. Então, quando a gente coloca, doutor, você está tirando aqui 15, 18, 20 mil reais. Às vezes, nem a clínica tenha esse faturamento para dividir com 2 sócios. Então, tem que mostrar para ele que ele é um parceiro quase sócio. Ele não está no CNPJ, mas ele ganha bem. E tem outros dentistas que não estão, assim, engajados nesse tipo de crescer, né? E aí ele não faz uma especialização, ele não corre atrás de aprender, e ele vai ficar nesses 2, 3, 4 anos até ele ver que não serve mais para ele ali. Vai pulando de galho em galho. Legal. Né? Agora eu queria ouvir da Lid, cara. A Lid, eu acho que todos nós aqui trabalhamos em clínica, né? No começo, eu acho que é o início de todos. Eu já trabalhei, eu acho que todos aqui já passaram. E muitos de nós, dentistas, também já passamos. Lid, como que é você que está há menos tempo aí formada e está andando, né? Você tem você atende em um consultório, talvez em outro. Como que é a conversa? O que o cirurgião dentista hoje fala? Como que é a remuneração? Como que é o tratamento do dentista hoje que anda nessas clínicas, que trabalham nas clínicas, ou que conversam, né? Como que é? O que você pensa? Então, quando eu me formei, era essa conversa, igual o colega falou, uma parceria era bom para ambas partes.
Principalmente nesse sentido, ó, cara, vamos entrar com uma parte, vamos ficar com uma parte do consultório. Eu, quando eu me formei, eu tive essa oportunidade. Eu já estava 3 anos no consultório, eu lembro que ele me ofereceu isso. E de 5 anos para cá, isso não existe mais. Hoje eu vejo que é uma diferença, assim, gigantesca. A conversa que a gente tem é, pô, eu podia ter ficado na minha casa. Porque, assim, às vezes, assim, a pessoa que está panfletando ali e quem está lá dentro vai ganhar igual. Então, existe isso hoje, né? E isso é a parte ruim. Tá. Então, a gente acha que que entrou algumas clínicas hoje, eu acredito que mais algumas franquias, que estão, às vezes, mas eu acho que não são todas, viu? Mas eu acho que hoje é uma realidade, principalmente aqui em Cuiabá, a gente não sabe mais ou menos como no Brasil, de algumas franquias que realmente têm uma tendência de pagar um valor que não seja legal para o dentista. E isso você enxerga que é uma coisa comum. Está comum. É uma realidade. Eu só queria colocar um ponto, e eu concordo, acho que hoje saiu o salário mínimo do dentista, a gente tem que trabalhar por isso e tal. Mas, gente, se a gente levar em consideração aí que o salário mínimo do dentista hoje seria R$7.000 o 40 horas. Como que está saindo desses meninos? Será que uma clínica consegue pagar para um menino que não sabe trabalhar esse valor? Eu falo isso, gente, porque eu acho que 1 mês, 2 meses atrás, veio uma menina conversar comigo, cara, e eu fiquei muito impressionado. Ela falou, poxa, Dr. Walter, eu me formei e eu vou em algumas faculdades, eu vou em algumas clínicas, o pessoal fala, nossa, você se formou, não dá pra... E o pessoal às vezes dá risada dela, né? E realmente ela me falou, ela falou assim, Dr. Walter, eu não sei trabalhar. Tá? E ela veio com o intuito de pedir emprego para mim sem ganhar nada. Eu falei, não, mas você não pode fazer isso. Não, mas eu não consigo emprego em lugar nenhum. Eu falei, mas cara, como que você... Não tem como, isso eu não posso fazer isso. E também eu não tinha que a gente não tem vagas aqui para muitos dentistas. A gente tem alguns dentistas que trabalham para suprir a necessidade da escola, de pacientes que ficam durante a semana quando não tem curso. Né? Então eu fiquei muito impressionado com isso. E hoje ninguém está falando nada de como esses meninos saem da faculdade, né? Porque assim, lógico que tem faculdades boas, que tem clínicas boas, mas é uma realidade, moçada. O aluno está saindo mal formado. Né? Por que essa malformação? O Lawrence explanou bem, antes era 5, passou para 4, mas e aí, nós não vamos falar nada? Nós não vamos discutir sobre isso? Né? Poxa, a enfermagem, por exemplo, saiu o piso deles na mesma época que a gente. E eles aconteceram lá. Eles fizeram um acordo coletivo. Então a gente tem que buscar, a gente tem que valorizar o dentista, tem que valorizar as clínicas, porque essas clínicas que estão empregando a maioria do pessoal que sai hoje. Tá? Então eu acredito piamente que a gente tem que valorizar dentistas e clínicas. Tá? Dr. Rudão. E aí? Dentista meio tradicional, meio de consultório, sozinho, né? Mas a gente vê que você anda nas mídias sociais, você tem uma gestão e você é muito respeitado também. Como que você enxerga isso? Bom dia os colegas, obrigado pelo convite, Walter. Então, eu fico até feliz e surpreso também, um pouco, às vezes, de ter esses comentários também, apesar que a gente sempre convive com bons colegas. Vendo o Lawrence falar da formação, a doutora Lid também, algumas coisas a gente vai refletindo e voltando para nossa época de graduação, né? Eu formei em 4 anos, eu fui a primeira turma de 4 anos, né? Junto com a última de 5, então foi uma turma que na época ainda mantia mais ou menos o mesmo segmento da graduação em 5, mas teve carga horária um pouco maior, porque tinha que matar em 4 anos, né? E hoje eu vejo, tocando no ponto, só voltando um pouquinho, que algumas
alguma graduação, alguns alunos que saem, né? Eu já tive essa oportunidade de ver colegas recém-formados vindo no consultório, que tá, além do tempo de ser de 4, ele se reduziu mais ainda as janelas. Então eu acho que isso devia ser melhor aproveitado dentro da graduação, principalmente na questão laboratorial, clínica, né? Para que, de repente, com isso, modelasse melhor esse colega que está recém-formado saindo. Agora, a respeito do consultório, eu costumo brincar que eu sou dentista de mocho, né? Como vários colegas falam, e trabalho com um colega que me deu essa oportunidade desde o início, de entrar com ele, um ortodontista, e que já tinha mais experiência, que sempre foi conversando comigo, e aquilo eu vi a oportunidade de buscar o quê? Como clínico geral, buscar trabalhar e começar a atender. Junto na ortodontia, eu fui buscando essa clínica, só que desde o início eu pensei nas especialidades, né? Em fazer curso, em especialização, e fui fazendo, porque como tinha que trabalhar para me ter o meu ganho e começar, né, muito jovem, e logo fui para frente, fui um pouquinho, logo já fui pai também, assumi essa responsabilidade de família, e também eu fui vendo dentro de consultório como me manter e como valorizar o que eu sempre gostei, quis, né? Na verdade, a gente aprendeu a gostar. E no dia a dia, fazendo os cursos, buscando, tive muita dificuldade no início, porque onde eu trabalho tem muitas clínicas populares, né? E ficava com muito medo. Eu me lembro até hoje um orçamento que chegou para mim, a restauração era R$30. E aí eu falei, vou cobrar quanto? Aí o colega falou, olha, não sei. O que você vai ter de gasto? Eu falava, não sei, essa soma a gente não entende, não sabe, recém-formado. Não aprende. A graduação não ensina você a ser gestor, né? Eu vou fazer agora, tô 14 anos de formado, claro que tardiamente, mas estou começando a entender melhor isso, né? Então, e eu ficava preocupado com isso, que eu falava, mas poxa, mas eu comprei uma resina e agora? Mas a gente foi aprendendo nos cursos, né? Eu sempre digo, eu aprendi uma coisa, passar das especializações com colegas de outras idades, outras faixas de formações, que é assim, buscar sempre estar do lado dos bons, né? Mesmo que eu brinco, fui formado na turma do fundão, né? Mas quando você cai no mercado de trabalho, é totalmente diferente. Muito diferente. Porque você não lida só com o paciente chegar no consultório, você atender, anestesiar, fazer um procedimento. Tchau, obrigado. Então, isso a gente vai aprendendo atendendo, no dia a dia, né? E, claro, como o colega lá em Brasília, o Fábio, falou, o profissional que vai se atualizando, que vai se especializando, ele vai no dia a dia dele, ele vai passando para o paciente dele mais confiança. E eu acho que para quem atende consultório, ou para todo dentista, mas principalmente para quem está de frente com o paciente, isso é muito válido, para passar uma maturidade do que ele está fazendo. Muitas vezes a gente nem tem tanta experiência no procedimento, mas a gente passar isso para que isso seja o dia a dia. Eu acho que para quem atende em consultório hoje, tem que buscar cada vez mais, procurar ter uma boa formação, mas principalmente passar uma responsabilidade como profissional grande para esse paciente. Rodney, é um negócio assim que, cara, eu acho que fazer curso, em congresso, eu acho que é uma coisa maravilhosa. Mas, cara, hoje a gente tem um problema, cara. A gente tem muita gente fazendo faculdade com FIES, muita gente fazendo na marra, na luta. E quando esse pessoal se forma, com boa formação ou não, eles têm que buscar uma remuneração. Eles estão altamente endividados já, eles né? No caso, igual o Dr. Rodney falou, vem filho, vem casamento, vem outras despesas juntos aí. Tá? E nós estamos acostumados a ser muito individualista, né? A gente, cada um no seu consultório, eu acho que nós fomos criados meio assim. A gente não entende que se melhorar, melhora para todos, tá? Então,
Você enxerga ali de que tem muita gente que talvez queira ir, mas não tem condição de buscar isso? Você conversa com bastante gente, você escuta isso? O que a gente conversa, acho que a gente tinha até conversado, é que os colegas estão abandonando a profissão muito cedo. Porque assim, são poucos como o doutor ali, como o doutor, de oferecer algo para ele ter a oportunidade de fazer uma especialização, um curso. Um incentivo, né? Um incentivo, né? E Walter, como Ser o Rodinei equilibrado. falou, desculpa, doutora Lídia, o mundo mudou. Somente as habilidades de graduação não são suficientes para você ter um destaque na profissão. A remuneração vai de acordo, você vale o que você sabe, ok? E hoje a gente precisa de habilidades de custo, né, que a gente não aprende na faculdade, de empreendedorismo, de gestão de pessoas, de contabilidade, né? Você ter habilidade de comunicação com o teu paciente. Às vezes você sabe todo o conteúdo, mas na hora de transformar aquele conteúdo para uma linguagem mais simples para o paciente, faltou uma habilidade de comunicação, o paciente, por você ser jovem, recém-formado, não passar aquela credibilidade, você acaba não conseguindo fechar o tratamento com o paciente. Então, para a gente vir ao mundo, a gente precisa de, no mínimo, 2 pessoas, né? Você precisa de uma mãe para te parir e um médico para te tirar lá de dentro. Para você morrer, você precisa de, no mínimo, 4 para carregar seu caixão. Se você for um cara bacana, vai ter pelo menos 6 ali, né? Ou até mais, querendo te ajudar a carregar, né? Então, assim, se a gente não tem essa mão que te estende a oportunidade, como foi com o Dr. Rodinei, o ortodontista, sim, aqui, o colega, né? Como foi comigo o Dr. Fábio, foi o Dr. Silvio, que foram grandes mestres, grandes professores, e vários outros aí que me ajudaram para engrenar, porque no meu consultório, no início, era aquela dificuldade, mal pagava especialização, entendeu? E as passagens, despesa para comer, beber e vestir aquela vida, né? Então foi a partir dessas oportunidades, eu empreendendo em um CNPJ de um terceiro, que sendo um intraempreendedor lá dentro, e eles me ensinando, porque eu aprendi demais lá dentro, que as coisas começaram a acontecer. Eu tive recurso financeiro para investir em estrutura, equipamento, né, e cursos de especialização, de atualização, e sem essa mão, não tem como hoje, porque você, como disse, Dr. Rodinei, além de diminuir para 4 anos, diminuiu a carga horária também, e agora veio o EAD. Como que faz um curso de odontologia EAD? Como que faz uma clínica EAD, doutor? Eu não consigo imaginar. Me explica aí, doutor. O senhor quer um ensino? Isso daí, gente, é uma tática, né? O curso 100% online, 100% EAD, não existe. O mercado que hoje não vai vender um curso desse. Mas o que acontece, cara? O MEC joga lá, liberou o curso 100% online. Nossa, assustamos com o curso 100% online. Mas não vai ter curso 100% online. Aí vai ter um fórum, vai ter isso, vai ter aquilo, e vão brigar, e vão falar assim, agora não, então tá bom, não vai ser 100%, vamos autorizar 50%. Aí nós vamos comemorar que nós conseguimos diminuir 50%. E muitas vezes é pra gente brigar também, porque a gente tinha que brigar por nenhum por cento. Porque assim, moçada, eu acho EAD maravilhoso. É uma baita de uma ferramenta. Tá? Outro dia nós tivemos um curso com o Davis na Europa. Foi fantástico. Mas, cara, as universidades, não são todas, lógico, elas levaram isso pro lado errado. Elas só querem volume, economizar. E volume, tá? De aluno. Então, mas assim, durante a pandemia, quase 100% dos alunos que entraram na forma online desistiram. 100%. Tá? Então, hoje, o pessoal sobrecarrega o professor, a hora-aula do professor tá defasadíssima e ninguém fala nada. O professor hoje tem que ser herói, cara, para conseguir isso daí. Uma ferramenta que era para ajudar, poxa, um cara que mora muito longe, não precisaria de se locomover, é uma coisa que a pessoa consegue se concentrar mais, foi banalizada. Tá? E hoje, aonde se existe bastante EAD, é para economizar. Você pega um professor que vai ser sobrecarregado, que o cara tem que dar aula, preparar a aula, fazer prova, corrigir prova. Muitas vezes é um aluno que não tem o nível de respeito que tinha há muito tempo. Então, assim, não é fácil ser professor. E o EAD veio apenas para sobrecarregar. Tá? Eu não vejo possibilidade, ninguém vai comprar um curso 100% EAD. Mas é uma tática. Tá?
100%. Todo mundo tá sabendo. A hora que sair lá, 40%. Tá bom, diminuiu 60%. Mas não tá bom. Tá? A gente precisa brigar por causa disso. Voltando ao ponto do dentista de consultório, de clínica, de mocho, assim, uma questão até relembrando o início ali, eu atendi no interior, né, fui para onde me convidavam e ia para atender em consultório também, pouco tempo, mas fui, atendi para colegas às vezes depois da especialização de implante, que foi muito engraçado. Eu tinha muito medo de pedir o exame depois de especialista da pós, né, em implantodontia, porque você tinha aquele receio. Você vai fazer um procedimento, você vai pedir uma tomo, pô, ele não vai fazer, já vou perder esse paciente. E aí eu me ficava ali, puxa, eu falei, cara, e agora? Como é que eu vou falar com esse paciente? Eu vou perder de fazer um implante? Caraca, comprei lá, promoção, 30 implantes. Como é que eu vou fazer esses implantes? E às vezes, se você ficar, quem é só consultório e não ter um professor, um ex-professor que eu tive, excelentes que me ajudaram, né? Que eu também não tenho vergonha de perguntar. E colegas também que nos cursos de chegar, acho que antes não tinha tanto WhatsApp, né? Uhum. Mas quando reuni, como é que você está fazendo? Melhorou muito a comunicação. Hoje a realidade né? nossa, eu penso comigo, esses dias eu conversei com uma colega, e aí ela falou, eu falei assim pra ela, primeira coisa, vamos pedir uma tomografia pra gente avaliar, e ela assim, ela é mais experiente do que eu, de profissão, tudo, porque ela atende bastante plano, os pacientes que vêm muitas vezes não têm esse hábito de você pedir por conta de custo. Sim, porque o e plano você não que está cobre. dentro do consultório, às vezes você fica com esse receio. Porque se você não tiver uma comunicação com outros colegas, né, que possam te auxiliar nesse cara, é melhor você pedir do que fazer o procedimento, às vezes, de maneira errada. E se arriscar, né? Colocar a vida do paciente em risco. Exatamente. Né? Você está trabalhando com vidas, e né? você que está começando, já começar de maneira errada. Começar de maneira errada. Perder o procedimento, no caso, perder implantes e não ter um tratamento de sucesso, de saudável. Né? E eu pensando agora, você fala assim, isso pode acontecer com vários colegas. Eu me deparei com uma colega de muito mais formação que eu, com receio de pedir um exame mais específico, e aí eu comecei a pensar naquilo, poxa, você vai no médico, ele nem olha você direito, ele já te pede todos os exames, e é obrigação você fazer para tentar ver o que você está tendo, ter um diagnóstico, né, e mais hoje, que você tem uma cabeça mais aberta, que você tem uma segurança de falar com o cliente, paciente, né, na sua frente, é mais tranquilo. Mas pensando lá atrás, que eu só ficava dentro da minha sala, e às vezes, se eu não tivesse buscado um auxílio com um ex-professor, com um colega, eu acho que eu teria sofrido muito mais tempo que eu sofri. De ter, poxa, não, segue esse caminho, busca os centros de imagem, fazer parceria com os centros de imagem, que hoje é uma realidade quase para todos, né? E para a gente tentar fazer uma odontologia mais real, mais levar a odontologia saudável realmente para cima, onde ela merece estar. Odontologia de qualidade. Isso é um ponto que agora, conversando aqui, eu vejo que para quem fica só em consultório, se ele ficar só ali fechado, ele vai ter muita dificuldade. Fabinho, eu assisti umas palestras de um professor aí que está muito famoso, o Ricardo Novak. E depois eu conversando com muita gente, eu vi eles falando assim, cara, nós fazemos o nosso curso até a venda. Acabou a venda, a gente não interfere. Como que é essa visão do pessoal? As franquias também enxergam assim, qual que é a preocupação que a gente tem em entregar qualidade hoje? Isso faz diferença para você se manter no mercado tanto tempo quanto você está? Então, vou explicar para você como que eu fazia antes. O cliente chegava lá, me atendia, um papelzinho, falava o valor para ele, quer, não quer, tchau. Hoje, Fabinho, você atende ainda? Eu atendo, eu tô com a agenda também cheia, até cheguei de viagem, tenho que atender. Não, é que fizeram essa pergunta para mim outro dia também, eu falei, porra, se eu não atendo... Você não trabalha, né? A gente mudou esse jeito de fazer a consulta com o paciente.
Tu vê, uma clínica popular hoje, que entra uma demanda de paciente, nós temos um arte dentro da clínica, onde o paciente, primeira coisa, ele faz a anamnese dele, abre uma ficha, ele vai para um estúdio fotográfico, ele passa por um escaneamento digital rápido, e quando o dentista chegar lá para fazer o orçamento, ele tem tudo aquilo lá na mão. E quando a gente começa a conversar, mesmo independente, ele vai fechar o tratamento com a gente. Todos esses passos, nós já temos dentro da recepção a menina com o telefone WhatsApp dela, onde vai passar todas as fotos e mostrar o que é a clínica internamente, o nome. Você vai fidelizar o nome da sua clínica na cabeça daquela paciente. Não tem. Os meus orçamentos mudaram. Eu perdia lá 40%, 50% dos orçamentos das consultas. E a gente modernizou um pouco isso daí. E a gente perde um mínimo de paciente, porque a quantidade de paciente que entra hoje é menor, porque tem muita clínica, muitos profissionais já estão pensando um pouco melhor. E essa modernização da odontologia, ela está acontecendo muito rápido. Eu não imaginava que eu teria que ter uma fresadora, uma escaneadora oral. Eu não imaginava, não, isso aqui não é para a nossa odontologia por enquanto. Aconteceu tão rápido que se eu não chegasse a isso, eu ia perder o mercado. Então, hoje, as clínicas estão cada vez mais, em cada consultório, dando essa modernização muito rápido. Se não for assim, você perde o paciente. E quando o paciente já sai lá na recepção, ele já recebe um vídeo no WhatsApp dele com as fotos. Você sabe que você vende um produto para ele e não foi lá só abrir a boca? Não tem como, consegue fechar com a gente. Você vê o Fábio falando agora, claro, a gente que já tem um pouquinho mais, assim, não me vejo ainda também, então ela tá um pouquinho menos. De quanto tempo de falar? De 9, eu tô com 14, o Laurence deve estar com 23 e 30. Trentinho ali. 30. Tá bom. Mas eu vejo assim, né? Voltando pro ponto. Ele falou da clínica dele, você viu? Toda uma estrutura. Então, assim, quando você recebe um recém-formado que vai pegar essa estrutura, é muito legal. As clínicas, a maioria, eu vejo aí que tem toda uma estrutura, né? Para quem está começando lá, já se é um profissional que vai, de repente, ser bem remunerado, se você motiva ele, cara, essa estrutura vai andar. Mas para quem está começando, investindo, trabalhando, cara, a odontologia, ela é digital, não volta mais atrás, né? O analógico nunca vai acabar. Eu falo porque eu faço prótese, então é essa briga, mas é uma briga boa. Tem coisas de benefícios que vêm do digital, muito, agilidade, precisão, né? Mas é aquela mesma história, né? Se você não tiver a mão treinada, você não consegue executar. Nunca vão conseguir substituir a mão do cirurgião. E o que eu peguei só o gancho ali do colega, porque assim, para quem tá ali em consultório, você fazer tudo isso, cara, não é muito rápido, né? Porque tudo é custo. Tudo é custo. Uma coisa é uma clínica. A odontologia tem várias coisas muito legais hoje, vai cada vez ter mais, mas tem um custo, principalmente para quando o custo é para um. Então, acho que vai de um tempo, e isso o profissional também tem que absorver, né? Não ficar assim pensando, poxa, mas por que eu não estou tendo? Eu já tive, inclusive não tenho todos os equipamentos. Hoje os scan service aí tá salvando muitas coisas, né? E trabalhar com os parceiros, tanto laboratoriamente quanto até de equipamentos, eu acho que realmente não é uma coisa que ajuda o clínico dentro de consultório a não ficar para trás, como ele falou. Mas como o Fabinho, eu conheci o Fabinho também já há muito tempo e a gente já conversou muito sobre odontologia digital. Nós começamos investimento em odontologia digital praticamente mais ou menos na mesma época, né? E era uma caminhonete zero para comprar um scanner, né? Então, assim, eu falei, poxa, vamos investir nisso? Ainda é, né? Vamos comprar uma fresadora, era R$500 mil, entendeu? Então, assim, pô, quem está começando não tem acesso a um investimento desse, não tem nem crédito bancário para isso, ainda mais porque ele já está com crédito bancário estourado lá no FIES, como falou o Dr. Walter. Já saiu endividado. Então, assim, e hoje a clínica sempre vai ser soberana, o raio-x, a tomografia,
o escaneamento digital, são auxiliares, né, para o desenvolvimento na clínica. Então, assim, a clínica sempre vai ser soberana. O atendimento humanizado, você saber conversar com o paciente, fazer um diagnóstico correto. Eu vejo muita dificuldade hoje de diagnóstico, Dr. Walter. Porque se você não tiver o diagnóstico correto, não adianta você ter escaneamento, não adianta você ter fresadoras, não adianta você ter... Você não vai conseguir trabalhar. Você não vai conseguir trabalhar. Então, a clínica, na minha opinião, é soberana. A visão do dentista jamais vai ser substituída por um scanner, por uma tomografia, por qualquer exame auxiliar. Mas, claro, auxilia muito. Eu não faço nenhum tratamento sem ver um raio-x de um paciente, nem diagnóstico. Você vai fazer o exame, depois a gente vai conversar. E isso cada vez mais, eu acho que isso é o tema de um outro podcast, né? A entrega da qualidade. Né? Entregar qualidade, o que nós estamos entregando, né? Cara, depois de um tempo que a dentística entrou com laminados, com uma série de coisas mudando, sorrisos assim, mas umas mudanças muito bacanas. Mas também está aparecendo muita coisa ruim. Está aparecendo muito problema. E a gente tem que discutir isso também, gente. Tem que discutir a qualidade que está sendo entregue para os nossos pacientes. Porque também tem muita coisa ruim sendo entregue. E qualidade é outra coisa que a gente também não está discutindo. A ortodontia sem documentação? Sim, é muito comum. Dá para fazer ortodontia sem documentação? Doutor, tem mais tempo aí. A conta não fecha, né? Eu acho que não dá, não tem condição. Você vai causar uma lesão no paciente. Você pode ter ali um cisto periapical, uma lesão patológica. As retrações, as absorções. Absorções. Ixi, não, se for para esse lado aí, eu acho que é suicídio, né? Mas assim, como o Walter tinha falado e aí a Lidy tinha tocado, eu não trabalhei, né? Se tivesse tido, talvez na época, como eu falei, eu tive ali, comecei e tal, mas tenho vários colegas que inclusive têm boas clínicas hoje, que estão bem na profissão, alguns nem chegaram a engatilhar, porque como eu tive isso na minha sala, eu tive colega que teve a situação que às vezes o pai e mãe tive um comércio e, poxa, não tinha muita informação, falou, pô, vai lá trabalhar. Pô, de repente tá lá trabalhando na época nas clínicas, né? E ter um ganho bem menor do que uma parcela, uma mensalidade, né? Eu não sei, não entendo muito, eu ia te perguntar agora, como que funciona hoje essa questão? Você já deve trabalhar já há algum tempo, já deve estar com outras clínicas, mas tem um teto para quem chega para trabalhar numa clínica? Porque eu também tenho parceiros hoje que faz uma outra especialidade dentro do consultório, né? Mesmo sendo uma cadeira. E eu não vejo nada mais justo do que você partilhar ali. Por mais que tenha algumas situações aí que você tem que pensar, mas como não tenho muita experiência, eu falo, poxa, meu colega está me ajudando, é isso. Mas como é que funciona hoje um dentista que entra para uma clínica que eu não vou dizer assim, né, como o colega falou, uma clínica popular, mas uma clínica aqui de várias cadeiras, uma clínica de franquia. Existe algum posicionamento? Olha, você já vai chegar à remuneração. A gente vai falar de valores? Existe a diária, existe por paciente e existe a porcentagem que... Não, aí a parceria já seria consultório. Ah, é? Consultório. Então, já seria consultório. Os formatos... A pessoa consegue ganhar por diária, por atendimento? Eu formei hoje, eu não tenho uma especialidade nenhuma. Eu chego numa clínica popular, eu vou ganhar uma diária, e aí eu tenho aqueles pacientes que ele não tem o plano daquela franquia. E aí ali eu vou receber uma porcentagem. Mas a porcentagem não é de quando eu me formei, que era uma porcentagem, eu falo que equilibrada, né? Hoje gira o quê essa porcentagem que você enxerga? Hoje a porcentagem é de 4% a 7%. Do que você produz? Do que produz. E sem fixo, sem nada? Não, aí existe a diária, que varia diária de... mais 4% a 6%. Mas e se tiver só a porcentagem? Se não for por diária, for por porcentagem? Então, mas geralmente as franquias, ela tem diária. O convênio dela. Então, o paciente, ele não vai pagar o a mais. É como então, se fosse o plano já, né? Já tem... eles pagam R$15 por mês e tem direito à restauração, limpeza, tratamento de canal, extrações, o basicão, e a franquia então, tenta comercializar outros logo que eu formei, eu entrei com peito e tudo numa especialidade. Claro, tive o auxílio lá da escola que eu fui fazer, né, do professor também, assim, que
tentou, né, modelar aquela coisa, cara, eu preciso fazer. E aí? Vamos dar um jeito, parcela mais. Eu acho que as escolas hoje também têm isso para o aluno. Tem que facilitar. Tem facilitado bastante. Mas às vezes você fazer uma diária e ver essa porcentagem vai ter que trabalhar muito. Muito. Né? Consegue fazer uma especialização. E eu não sei. Não consegue. Aí você não engrena no mercado. Aí você para de trabalhar. Eu penso que é uma das maiores dificuldades hoje. Outra coisa que remunera mais. A gente precisava saber, cara, o conselho podia fazer uma pesquisa, né? A gente precisava ter informações, né, do índice de desistência da odontologia. Né? Eu acho que isso é muito fácil para os conselhos fazerem isso. E a gente não fica sabendo, né, o tanto de gente que está desistindo de fazer odonto. E às principalmente o porquê que está desistindo. O porquê, cara, eu acho que a gente está vivendo isso aí, né? A má remuneração, os maus resultados, que para um colega jovem receber 1, 2, 3 maus resultados, ele já não tem mais ânimo para continuar. E isso é fato, né? Eu já tive vários ex-alunos que me ligaram, poxa, Walter, aconteceu isso, me dá uma força. Você ajuda, você resolve o problema, mas a pessoa sai abalada. Né? Porque, cara, não dá para fazer grandes coisas, grandes reabilitações, grandes procedimentos com pouco treinamento. Não, sim. Tá? O treinamento ele é necessário e às vezes ele é longo. Né? Você não consegue do dia da noite, em cursos de 2, 3 dias, virar uma pessoa fazendo alguma coisa bem. Tá? Esse treinamento é árduo e muitas vezes é longo, tá? Para a gente conseguir entregar qualidade. Joia. Pessoal, eu acho que os 4 poderiam dar um recado para a gente finalizar. Qual a dica, qual a fala que você tem porque assim, todos nós aqui tivemos uma oportunidade, alguém ajudou, e muitas vezes as pessoas, hoje como às vezes tem muitos colegas aí recém-formados, muitas vezes essas pessoas não estão conseguindo essa ajuda, não estão conseguindo essa oportunidade. Eu tive muita quando eu comecei, né? E o que vocês falam, cara, para esse pessoal que já está aí no mercado há algum tempo e tá meio triste com o odonto, tá meio desanimado? O que você fala para esse pessoal que está começando, que alguns bem formados, outros não? Qual que é o recado? Qual que é a fala que vocês têm para esse pessoal? Quem começa? Pode começar. Eu vou começar. Pronto aí. Vou falar pra vocês. Quer almoçar, assim, né? Gordinho é fora, não, já quer almoçar, ó. Eu acho o seguinte, para quem quer começar, primeiro ele tem que ter por dentro dele. Você quer ter sucesso, você quer correr atrás do seu sucesso, você tem que dedicar a ele todo dia. Você tem que correr atrás do seu sucesso, senão você não vai conseguir. Então, assim, eu acredito no empenho, na dedicação, a fazer curso, a correr atrás de colegas que já têm uma experiência. Eu fiquei 2 anos no consultório do Dr. Walter. Eu fiquei lá o tempo todo com ele. Eu saía, ele ia passar a linha e voltava. Então, essa dedicação e essa vontade de querer crescer depende de você mesmo. Então, assim, a pessoa entra na clínica, você já sente que ela já está sendo derrotada. Ela já, eu vou ficar aqui, só esse horário aqui tá bom para mim. Não, sai dali, vai para um outro lugar, corre atrás de aprender. Eu saía lá da escola, da faculdade, eu estava na clínica do Walter. E eu saía da clínica do Walter, eu ia lá para dentro da clínica do PH, no hospital. Então, essas coisas tem que botar na cabeça. O dentista, ele tem que entender que ele pegou o diploma aqui, ele não é um doutor. Ele tem que correr atrás. A escola é todo dia. Então, esse é o meu recado. Quer ter sucesso, corre atrás. Fabinho, eu acho isso aí. O sol nasce para todos, tá? A oportunidade é você que cria. A faculdade, você, mesmo numa faculdade que não tenha boa qualidade, você consegue adquirir uma formação como você buscou. Eu também tinha a mesma atitude. Mas uma dica que eu posso dar é estude também habilidades extracurriculares, que hoje
o que vai te diferenciar no mercado não é só saber fazer uma restauração, saber fazer um canal, fazer um implante. É habilidades de marketing, habilidades de rede social, habilidades de gestão de pessoas, amar pessoas e principalmente analise. Você está na faculdade ou você gosta de odontologia, por que você fez? Qual que é o seu porquê? Qual que é o seu propósito? O que você quer com isso? Porque se você está nessa por dinheiro, por exemplo, a odontologia falaram para mim que dá para ganhar dinheiro. Tudo dá para ganhar dinheiro, desde que você goste, você se dedique, você se esforce, não existe pobreza que resista a 16 horas de trabalho por dia. Você gosta, você é apaixonado, você gosta de resolver problemas, porque odontologia você é pago para resolver problemas, você é pago para gerir pessoas, para resolver situações. Muitas vezes a pessoa chega lá e despeja o caminhão de lixo em cima de você, e você tem que saber resolver aquilo ali. Outra coisa, principalmente, modele pessoas de resultado, o resultado que você quer. Porque o que é sucesso? Porque, como eu te falei, dinheiro não é tudo. Vai chegar um determinado momento que o dinheiro vai comprar um carro bom para você, uma casa boa para você, vai te dar conforto, daqui para lá você não vai mais ter muito mais. O que vai te fazer feliz? O que vai fazer você acordar cedo? Cara, meu tesão é estar lá dentro do consultório, é atender meus pacientes, é ver um caso ali, é estudar aquele caso mais complexo e modelar pessoas de sucesso. Como eu falei, eu sempre modelei o Dr. Walter aí, tenho muita amizade aqui com o Dr. Rodinei. Você é um cara que a gente já conversou muito, você é um cara que tem uma visão de negócio, de finança, fora da curva, você atua em outras áreas, assim como eu também, né? Eu tenho outras atuações na área de saúde também, né? Em outros negócios. E você é um cara que está extremamente antenado na odontologia. Então você tem um coração ensinável. O principal é você ter o coração ensinável. Não adianta, você tá vendo que o cara tá fazendo certo, ele tá tendo o resultado que você deseja ter. Aí você quer chegar lá e fazer do seu jeito. Então, beleza, funda o seu planeta e vai lá e põe suas regras. Fala lá com o Elon Musk aqui, ó. Arruma um planeta para mim aí, eu vou fazer do meu jeito. Então, assim, existem regras, né, doutor? Existem protocolos que precisam ser seguidos dentro da odontologia. Existem receitas que precisam ser seguidas que são imutáveis. Agora, tudo bem, aí você vem com a inovação por fora, né? A parte como o senhor citou a parte do cara, eu vendo para você o tratamento. O que adianta o cara vender e você não entregar? Tá entendendo? Você tem a venda, legal, mas você não tem uma boa entrega, você não tem o pós-venda, você não vai ter indicação. Se você não tem indicação, o seu castelo não tem pilares sólidos. Qualquer ventinho vai bater e vai derrubar. Entendeu? Então, eu acho que é isso aí. É principalmente desenvolver as habilidades do nosso mundo atual. Que eu já ia dar aqui a dica, procurar o Dr. Fabinho e o Dr. Laurence para trabalhar, né? Para trabalhar é muito bom. Gente, 16 horas por dia legal, no mínimo. Fico feliz ouvir isso. Mas que tem alguns colegas, assim, tanto assim, que não pensam mesmo em ganhar, mas eu acredito que é possível mudar, tem cara legal aí para você trabalhar, como eu encontrei, demorei, mas encontrei, né, tô no consultório com uma doutora há 4 anos, é legal, veio pandemia, mudamos algumas coisas têm que se ajustar, às vezes não fica mais legal para o consultório pagar aquele valor, tem que ajustar, e fica bom para os dois lados, e é possível, tem que estudar, e não vem do dia para a noite, mas igual o senhor falou, o sol é para todos. E é isso, é o querer. Eu acho que para uma dica aí, né, para todo colega que está começando ou que já tem mais formação, e também serve para nós todos os dias eu acordo e falo, cara, como é que vai ser hoje? Vamos, né? Porque a gente está indo trabalhar no consultório, dar aula, ou gerir colegas, acho que mais difícil ainda, né? Eu tenho essa dificuldade. Sim, gestão de pessoas. Gestão de pessoas, de Equipe repente. De recepção, auxiliar, pelo menos colegas, eu penso, né? isso. Mas que a odontologia, sim, é uma profissão maravilhosa, que não desanime, né? E que busque cada dia mais estar com pessoas que possam te levar sempre para cima. Tanto no estudo, quanto no trabalho, com dicas, com informação. Hoje rede social está aí com tudo. Então, claro que não é a rede social que vai te fazer um especialista, mas é sempre ali, poxa, não está indo por esse lado, busca dali, aí vai atrás de estar acompanhando isso dentro da sua realidade clínica, que
sem dúvida nenhuma, cada dia mais trabalhando, vai ter sim uma clínica saudável, pacientes que sejam saudáveis, né, para tratar, e tem que ser no dia a dia, não pode desanimar. Não, se me falar assim, escolhe uma profissão hoje, você tem 16, 17 anos na época que a gente escolheu. Eu, sem dúvida nenhuma, escolheria odontologia. A gente vive uma época de ouro hoje na odontologia. Nós temos muitas oportunidades, mas precisa de expertise, precisa de conhecimento, precisa desenvolver as habilidades necessárias. Isso aí é só através de alguém que você modelar pessoas de resultado. Bom, moçada, é isso aqui, para isso que esse podcast foi colocado, que é o Odontopod. Tá? E moçada, você aí, cara, que tá escutando a gente e não tá muito animado com o odonto, tá? Não tá fácil, não tá... Aqui todo mundo teve alguém que deu uma força de alguma forma, que deu alguma oportunidade, que pegou. E essa oportunidade aparece pra você também, cara. Você só precisa insistir um pouco, cara. Eu sei que às vezes não tá fácil, tá? Eu sei que às vezes não é fácil começar hoje. Tá? Mas a gente tem que tentar, a gente tem que buscar. Eu acho que tem muita gente bacana na odontologia que pode ajudar você. Tá? E nós vamos estar aqui com mais pessoas bacanas, com uma discussão de alto nível como essa tem. E o mais importante, gente, nós estamos discutindo os problemas que nós temos, que todos nós sabemos que existem e que hoje ninguém discute. Tá? Cada vez mais essa discussão vai acontecer. Porque a odontologia de Mato Grosso, o Fabinho lá em Brasília, como muitos outros de outros estados, nós podemos, nós conseguimos. E a Odonto pode. Valeu?